Mais um ídolo que se vai. Rapaziada, vamos trocar uma ideia a respeito do Paulinho, que não terá o seu contrato renovado, está saindo aí do glorioso Coringão. Já peço antecipadamente desculpas pra vocês por conta da minha voz. Vocês viram que o titio tá meio baqueado, mudança de tempo aí, enfim. Tá baqueado, mas não tá morto, né, velho? Então vamos fazer vídeo pra rapaziada. Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trampo, se inscreva. Muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, vocês não têm noção do quanto isso me prejudica. Então se você curtiu o conteúdo, achou relevante, pô, falou, da hora, vou fortalecer e inscrever-se tá aqui embaixo. É de graça, que é o mais importante, não vai cair a mão, você não precisa tirar dinheiro da conta, nada. Só clicar em inscrever-se, já era. E ainda tem dica ainda, ó. Você que tá precisando adiantar o FGTS e não sabe como, fixado por um comentário, link na descrição, o contato da Mais Ágil. Para você entrar em contato com os caras, clicou, já é direcionado ao WhatsApp, já troca ideia com eles, já faz a cotação, tire as suas dúvidas em até 24 horas, os caras depositam o seu FGTS na conta, rapaziada. Então chame os caras da Mais Ágil, galera. Opa, atualização, não quero atualizar nada, não quero atualizar nada, não. É o seguinte, rapaziada, já é oficial, né? É o seguinte, o Paulinho tinha um contrato, rapaziada, até dezembro de 2023. E aí acabou acontecendo que ele teve uma lesão grave, ele teve duas, né, lesões gravíssimas, aí prorrogou o contrato até o meio deste ano. E amanhã contra o Racing, o Paulinho faz o seu último jogo com a camisa do Corinthians. Reportagem do meu timão, rapaziada. O Corinthians ofereceu 6 meses de contrato, uma renovação de 6 meses até o final do ano pro Paulinho, com redução de salário e metas a ser batidas. Se essas metas, o Paulinho conseguisse bater essas metas, aí renovaria aí por mais 6 meses pro ano que vem. Acontece que o Paulinho não gostou da redução de salário e muito menos das metas. Queria manter o salário, né? E também um período maior de contrato, não apenas até o final do ano, tendo essas metas aí como cruciais para uma renovação para o ano que vem. Então, devido a isso, travou aí a renovação de contrato e o Paulinho sai do Corinthians. Inclusive, já até noticiou aí nas redes sociais e tal. O Paulinho já se despedindo do Corinthians, né? Vou ler rapidamente aqui pra vocês, ó. Infelizmente, os ciclos chegam, né? Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão. Por tudo que o Corinthians me proporcionou, por tudo que o Corinthians me transformou de ser um jogador de seleção brasileira para chegar em clubes europeus. Então eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians porque é um clube que eu amo e que todos sabem disso. É um clube que minha família é apaixonada e o Corinthians, como eu brinco, é uma cultura. Para estar aqui, você tem que entender o que é a cultura que se chama Corinthians. Eu entendi ao longo desses anos. Então, infelizmente, chega esse momento de despedida, que é ruim, porém eu olho para trás e enxergo que eu dei o melhor com essa camisa. Paulinho, 35 anos, então não terá o seu contrato renovado. Então vamos lá. Cara, o Cássio saiu, né? E eu fiz, acho que cerca de 5, 6 vídeos do Cássio, da saída do Cássio. Então ficou bem clara a minha opinião em relação ao Cássio, que não deveria ter saído, deveria ter trabalhado ali para recuperar a posição, enfim, etc. Já falei do Cássio, não quero falar mais, quero gastar saliva mais, porque comigo ex é ex e Zé Fini, vão pensar para frente. A respeito do Paulinho, rapaziada, eu tenho uma visão um pouco diferente do Cássio. Para mim o Paulinho já não estava agregando, já não estava conseguindo agregar por conta da idade. Nem coloco tanto por conta das lesões. Claro, tem uma porcentagem, uma parcela enorme as lesões, que ele ficou muito tempo fora, então a gente não conseguiu ter essa análise de o Paulinho 100%, pelo menos nas questões de lesão, poderia agregar de tal forma. As lesões sim, atrapalharam, mas o pouco que o Paulinho jogou nesses... né, desde que ele voltou, daí ele já parou, depois ele voltou, parou de novo e agora ele voltou. A gente não conseguiu ter muito assim, podemos colocar um retorno do Paulinho na questão de liderança, na questão técnica, na questão
tática, o Paulinho realmente foi um jogador muito abaixo do que nós esperávamos. Pode ser por conta daquilo que o Corinthians se encontra atualmente, que é um clube realmente onde os jogadores estão tendo muita dificuldade para se adaptarem, como por exemplo o Rojas, o Fausto, muitos jogadores que vieram aí de bons anos em outros clubes e demoram para se adaptar, ou muitas das vezes não conseguem se adaptar, como é o caso desses dois que eu coloquei. Mas assim, pode ser uma justificativa. O Paulinho pode estar entrando num time que não está muito encaixado, que não está muito confiante. Mas assim, o que podemos falar, por exemplo, de Ranieri, que entrou, vestiu a camisa e conseguiu dar conta do recado rapidamente. Claro, tem alguns que demoram mais, tem alguns que se adaptam mais facilmente. O Paulinho com 35, com 34 anos, quando ele voltou, poderia se adaptar mais rápido, porque é um jogador que conhece o elenco, é um jogador experiente, seleção brasileira, Copa do Mundo, Barcelona, jogou um tempo no futebol chinês, jogou no Tottenham, Premier League, então assim, é um jogador que ele corta os atalhos do campo, é um jogador que ele sabe da sua limitação, então ele poderia se adaptar facilmente a um clube, mesmo um clube como o Corinthians, que tem ali, entre aspas, ali a dificuldade de encontrar uma formação, de ter um técnico, de ter uma sequência, de ter bons resultados, tal. O Paulinho, devido à sua bagagem, ele poderia ter entregado mais pro Corinthians. Essa é a minha opinião. Repito, fica à vontade para discordar, cada um tem sua opinião, mas na minha opinião, pela experiência do Paulinho, por tudo que o Paulinho representa pro futebol, que não é pouco, é um jogador que construiu uma história, jogou em grandes clubes, tem títulos relevantes. Ele poderia ter agregado mais, apesar da sua limitação por conta da idade e apesar das limitações aí que as lesões causaram, quebra de ritmo, tal, tempo fora. Acredito que o Paulinho poderia ter rendido mais com a camisa do Corinthians. Ele não rendeu. Então assim, pegar um clube onde realmente os caras, o Garro mesmo é um cara que você vê que tem talento, mas é um jogador que tá ali, né, tá meio... Poderia estar melhor, podemos colocar assim. O Garro ainda é um jogador que dá esperança para a torcida do Corinthians, mas é um jogador que já poderia ter rendido mais. Então a gente tem que levar em consideração que o time realmente é um time bagunçado, é um time, né, no caso desse ano, em reformulação, troca técnico, tal, diretoria, que tem esses casos que a gente sempre comenta aqui, que extracampo realmente é muito conturbado. Então assim, esses fatores a gente leva em consideração, mas ainda assim o Paulinho poderia ter rendido mais. E o Paulinho não conseguiu ser útil, nem na questão da liderança. Entregou muito pouco porque a gente precisava de Paulinho. Pela história dele, pelo jogador que foi e pela importância na questão também da liderança. Acredito que o Paulinho ficou um pouco abaixo nessas questões. Acredito que foi correta a decisão do Corinthians. 6 meses, eu acho que nem deveria ter proposto, na minha opinião, uma renovação. Mas propôs, segundo o meu timão, 6 meses de contrato, por metas, tal, para fazer ali vai o Paulinho, vamos trocar uma ideia, mais 6 meses. E o Paulinho, aparentemente, pela matéria, não aceitou. Então acredito que seja uma escolha sábia da parte do Corinthians, porque não adianta a gente... o cara fez muito lá no passado, então vamos deixar o cara aqui. Não temos mais tempo, a torcida já não tem mais essa paciência pra, o cara fez lá atrás, vocês viram o caso do Romarinho, né? Romarinho tá livre no mercado, pelo que eu leio, podemos colocar assim, 80% da torcida, chega de jogador que fez lá atrás e não vai agregar mais. Então assim, a torcida tá sem paciência e com razão, porque os caras realmente, eles voltam e ficam, aquele que fizemos lá atrás e a gente não consegue render. Claro, tem alguns que ainda rendem, como eu disse, o Cássio pra mim ainda era um jogador que poderia ser útil. Mas enfim, o Paulinho, que é o assunto do vídeo, não conseguiu ser. Então assim, gratidão eterna pelo Paulinho. Para mim o Paulinho é um dos melhores volantes que eu vi com a camisa do Corinthians. Tenho 34 anos, claro, não vi Birubiru, não vi os monstros sagrados aí. Mas vi Vampeta, vi Ricon, vi Ralf. E o Paulinho para mim aí é sim um dos melhores volantes que o Corinthians já teve. E até para os mais senhores, né, que pegaram aí os antigos, né, os jogadores antigos aí, com certeza o Paulinho deve estar ali. Vamos pôr ali entre os 10 melhores volantes, podemos colocar? Ou é exagero que eu falei? Da história do Corinthians. Pelo que ele representa, os títulos que ele conquistou, né?
os títulos que ele conquistou, a importância que ele teve nesses títulos. Brasileirão 2011 foi um dos melhores jogadores do campeonato, Libertadores, Mundial, então enfim, é um jogador que teve uma importância muito grande naquela reconstrução de 2009, aquela passada de bastão ali do Mano Menezes, tal, Ronaldo saindo, Roberto Carlos, tal, o Paulinho já estava ali no elenco 2010, né, o ano do centenário, tal, então ele foi uma peça importantíssima nessa reconstrução. Então para mim, Paulinho, gratidão pelo monstro que foi, mas infelizmente a idade chega para todo mundo e o Paulinho já não consegue mais ser tão útil como ele foi um dia para o Corinthians. Então desejo toda a sorte do mundo ao Paulinho, realmente fica um carinho enorme. Vou até comprar um mini crack personalizado do Paulinho, porque realmente para mim é um dos caras assim mais incríveis que eu já vi vestir a camisa do Corinthians. Mas infelizmente hoje o Paulinho já não consegue mais manter essa admiração aí da torcida corintiana. Então, boa sorte, Paulinho. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Sempre honrou o manto, sempre honrou o manto. Infelizmente, a idade chega para todo mundo, tá? Galera, qual a opinião de vocês? Deveria renovar com o Paulinho? Tinha mais lenha para queimar? Tem clube da Série A interessado no Paulinho, hein? Parece que o Grêmio, o Cruzeiro, enfim. Um grande abraço aí pro Paulinho, onde que ele for aí. Que Deus ilumine o seu caminho, beleza? Tamo junto, forte abraço. É nóis.